No silêncio da cidade de Jaraguá, em Goiás, uma lenda se ergue das profundezas das trevas. Teresa Bicuda, uma mulher marcada pela crueldade e pela perversidade, tornou-se um símbolo do que há de mais sinistro na natureza humana. Seu comportamento abominável deixou cicatrizes profundas na comunidade. Dizem que ela maltratava sua própria mãe, aterrorizando a comunidade, que começou a acreditar que Teresa não era apenas cruel, mas sim possuída por uma força maligna. Após a sua morte, o que deveria ser o fim se transformou em um novo começo de terror. Sua alma repleta de rancor assombra as ruas de Jaraguá nas caladas da noite, deixando os moradores com um temor constante. Conheça uma das histórias brasileiras mais terríveis e sombrias. Bem-vindos ao canal Além do Nevoeiro. Há muito tempo, nas sombrias noites da Rua das Flores, viveu uma mulher cuja maldade ressoava como um eco sinistro. Teresa, conhecida por todos como Teresa Bicuda, não era uma mulher comum. Seu aspecto grotesco, com lábios deformados que pareciam rir da dor alheia, a tornava um pesadelo para os moradores. Os habitantes de Jaraguá eram profundamente religiosos, repletos de beatas que se entregavam a novenas e missas. Mas Teresa, em um ato de rebeldia contra a bondade e a fé, desprezava tudo que se relacionasse à igreja. Trabalhar aos domingos era seu modo de zombar das tradições sagradas, e seu coração era tão sombrio quanto as noites mais escuras. Contam que, para expiar seus pecados, um grupo de beatas decidiu jejuar e orar durante alguns dias. Teresa, sabendo disso, apenas riu, dizendo: "De nada adianta isso. Mais de 20 inocentes já fiz perder a vida no ventre de suas mães." Suas palavras cortavam como uma lâmina e sua maldade parecia não ter limites. A verdadeira monstruosidade de Teresa se revelava em casa, onde maltratava sua mãe com uma crueldade impiedosa. Dizem que ela obrigava a mendigar e, em um ato de perversidade inimaginável, colocou um freio de cavalo em sua mãe, montando-a pelas ruas como um animal. A velha mulher implorou por misericórdia, mas encontrou apenas desprezo. Antes de falecer, como último vestígio de esperança, ela lançou uma maldição sobre a filha. Essa praga se tornou um fardo que Teresa carregou até seu último suspiro, vivendo em solidão e desprezo, tornando-se um ser cada vez mais macabro. Quando Teresa finalmente faleceu, os moradores respiraram aliviados. Ninguém se atreveu a chorar por sua partida e o sentimento geral era de liberdade. Para garantir que a maldição não se espalhasse, decidiram enterrá-la na capelinha do Rosário, sem cerimônia, como se sua vida e sua morte não merecessem respeito. Mas a paz durou pouco tempo. Na calada da noite, exatamente à meia-noite, a cidade foi acordada por gritos aterrorizantes. Eram os lamentos de Teresa Bicuda ecoando como um clamor desesperado. A angústia de sua alma atormentada cortou o silêncio da noite e os moradores aterrorizados se viram obrigados a ouvir seu desespero. As beatas, com sua fé inabalável, se uniram em romarias, rezando fervorosamente para que a paz retornasse. No entanto, a segunda noite trouxe um terror ainda maior. Os gritos de Teresa reverberaram mais intensamente, e seu sofrimento parecia aumentar.
A cidade, mergulhada em pânico, não conseguia entender a maldição que havia sido despertada. Mas nada poderia preparar os jaraguenses para o que aconteceu na terceira noite. A alma de Teresa apareceu, visível e horripilante, vagando pelas ruas cobertas de uma névoa densa. Seu grito, carregado de dor e rancor, parecia rasgar a noite, e um cheiro insuportável de enxofre permeava pelo ar. Com suas vestes em chamas, a figura de Teresa era uma visão que congelava o sangue de quem ousasse olhar. Ao amanhecer, os moradores desesperados correram até a capelinha, desenterrando seu corpo e transferindo-o para o cemitério atrás da igreja. Mas nada disso adiantou. Teresa continuou a atormentar a cidade, e seu grito agora estava mais poderoso e insuportável. O cheiro de enxofre era cada vez mais forte, e as chamas de sua vestimenta pareciam dançar como se sua maldade estivesse viva. Em mais uma tentativa de quebrar a maldição, os moradores decidiram levar o corpo de Teresa para a serra próxima. Ao chegarem lá, algo sobrenatural aconteceu. Um pé de caju nasceu de cabeça para baixo, e uma colônia de marimbondos se estabeleceu em seu tronco, guardando o local como uma fortaleza do terror. Eles então fincaram uma cruz ao lado de sua cova, mas no lugar nunca mais nasceu planta alguma. O córrego próximo se tornou um espaço mal assombrado, repleto de gritos e lamentos. As noites de Jaraguá nunca mais foram as mesmas. A lenda de Teresa Bicuda continuava a assombrar o sonho dos moradores, e os ecos de seus gritos ainda reverberam nas sombras. Se você visitar Jaraguá e escutar ao longe um grito desesperado, ou sentir um cheiro de enxofre, pode ter certeza. É Teresa Bicuda à espreita, pronta para liberar toda sua maldade e te fazer sentir muito medo e agonia. Se o mistério sobrenatural são assuntos que você aprecia, não se esqueça de curtir o vídeo e considere se inscrever no canal. Até a próxima.